Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa primeira aula. Esse é um curso de introdução à programação, onde usaremos a linguagem Python 3.8 como base. Ele é totalmente gratuito e não há necessidade de ter nenhum conhecimento prévio na área para cursá-lo. Hoje, veremos os nossos primeiros conceitos e começamos respondendo a uma pergunta fundamental. Afinal, o que é programação? No dicionário Aurélio, temos os seguintes significados para a palavra no contexto de informática. 1. Programação é a área do conhecimento que se dedica ao desenvolvimento ou à criação de programas de computador. 2. Programação é a ação de criar programas de computador. De forma resumida, veremos ferramentas e técnicas para a criação de programas. Para entender melhor como isso é feito, precisamos antes aprender alguns conceitos. E o primeiro deles é o de algoritmo. Recorrendo ao mesmo dicionário, vemos que algoritmo é um conjunto de regras que fornece uma sequência de operações capazes de resolver um problema específico. Porém, para fins didáticos, usaremos aqui a seguinte definição. Algoritmo é uma sequência finita de passos bem definidos e não ambíguos de uma tarefa. Note que essas são características subjetivas. Então, como saber se os passos estão bem definidos e que não há ambiguidade nos nossos itens? Isso, na verdade, vai depender do interlocutor com o qual estamos falando e de suas ferramentas. Por exemplo, a instrução ande 100 metros para o norte pode ser um passo bem definido e sem ambiguidades para quem esteja com um GPS ou uma bússola. Porém, para alguém sem as noções necessárias de geografia e sem ferramentas de geolocalização, pode representar uma imagem indecifrável. Algoritmos muitas vezes são comparados como uma receita. Uma receita de bolo, por exemplo, é um algoritmo? Vejamos esses exemplos. Receita número 1. Bata a massa junto com o leite. Espere descansar. Coloque no forno. Retire quando estiver assado. Vamos aqui supor, para todas as receitas, que não há nenhuma informação prévia e a receita é direcionada para o público comum, que não trabalha profissionalmente no ramo alimentício. Lembremos a definição. Algoritmo é uma sequência finita de passos bem definidos e não ambíguos de uma tarefa. Essa receita é um algoritmo? Vejamos o primeiro item. Bata a massa junto com leite. Mas afinal, que massa é essa? Quais são os ingredientes dela? Como fazê-la? Ainda, por quanto tempo devo esperar a massa descansar? Devo colocá-la no forno a que temperatura? Como faço para saber se o bolo já assou? Por conta da ambiguidade e da falta de passos bem definidos, dificilmente essa receita seria considerada um algoritmo. Vamos então tentar reescrever essa receita de uma forma mais objetiva. Receita 2. Adicione trigo, ovos, leite e açúcar. Bata a massa até ficar mais resistente. Espere por 10 minutos. Coloque no forno a 200 graus e espere esfriar e sirva a gosto. Note que agora consertamos algumas ambiguidades. Temos os ingredientes da massa, o tempo de espera e a temperatura que a massa deve ficar no forno. Porém, se você, assim como eu, não tem muita experiência na confecção de bolos, ainda pode estar se perguntando: qual a quantidade e proporção dos ingredientes da massa? Por quanto tempo devo deixar o bolo no forno? Por conta dessas imprecisões, chegamos agora na nossa receita número 3. Adicione 300 gramas de trigo, 3 ovos, 500 ml de leite integral e 100 gramas de açúcar. Bata até a massa ficar mais resistente. Espere por 10 minutos. Coloque no forno a 200 graus por 30 minutos. Retire do forno, espere esfriar e sirva a gosto. Note que essa receita, dentre as três, é a mais próxima de ser uma sequência finita de passos bem definidos
e não ambíguos de uma tarefa, isto é, mais próxima de ser um algoritmo. Mas bem, esse não é um curso de culinária. No contexto de programação de computadores, o nosso interlocutor para a criação de um programa é o próprio computador, e não uma outra pessoa. Ou seja, para se fazer um algoritmo para a criação de um aplicativo, precisamos aprender as tarefas que o computador reconhece, isto é, o que são passos bem definidos para um computador. Para isso, precisamos primeiro definir o próprio conceito de computador. Mais uma vez, pesquisando no Aurélio Online, temos que computador é uma máquina eletrônica de processamento de dados, programada para que, com intervenção humana, consiga realizar operações complexas. Isto é, computador é toda máquina que recebe dados, que chamaremos de entrada, processa esses dados e faz alguma tarefa, que chamaremos de saída. Décadas atrás, o uso de computadores era restrito a atividades muito específicas. E o computador pessoal, que hoje conhecemos como desktop, ou PC ou notebook, era um item muito raro nas casas. Hoje em dia, além da popularização dos PCs, o avanço da internet das coisas tem feito o uso de computadores crescer de forma exponencial. Uma pesquisa da Cisco White Paper prevê que em 2030 teremos cerca de 500 bilhões de dispositivos embarcados no planeta. De alguma forma, todos esses dispositivos precisam ser programados, o que gera uma grande busca no mercado por profissionais que têm algum tipo de conhecimento em programação de computadores. Nesse curso, focaremos em programação de computadores pessoais. Um computador é composto por dois componentes, o hardware e o software. O hardware é a parte física do computador, enquanto o software é a parte lógica, isto é, os programas e os sistemas operacionais que rodam no hardware. No curso, focaremos no software, mas é muito importante conhecermos os principais componentes físicos. O processador é uma das partes mais importantes do computador. É nele que os dados são processados e as contas são feitas. Quanto mais rápido o processador, mais rápido os cálculos podem ser feitos e as instruções serem executadas. O processador também é conhecido como CPU, sigla em inglês, que significa Unidade de Processamento Central. A memória principal, ou memória RAM, é responsável por armazenar arquivos e instruções dos programas que serão executados no CPU. Ela armazena os dados de forma temporária, sendo reiniciada toda vez que o computador liga. A memória secundária, ou armazenamento, é o lugar onde ficam guardados os dados de forma duradoura. É nela que estão as fotos, músicas, seus programas e o que mais se pode guardar no computador. Toda vez que um dado precisa ser processado, a memória principal o copia da memória secundária. Os dispositivos de entrada são os dispositivos que inserem algum dado no PC. Os mais comuns são teclados, mouse, webcams e microfones. Por outro lado, os dispositivos de saída são os dispositivos que recebem os dados processados pelo computador. São eles a tela ou monitor, impressoras, alto-falantes e afins. Por fim, a placa-mãe é a parte do hardware responsável por conectar e gerir todos esses e outros dispositivos do computador. Já no software, podemos fazer uma outra divisão entre os sistemas operacionais e os programas específicos. Os sistemas operacionais são responsáveis por, principalmente, tornar o uso do computador mais fácil para os seres humanos. Antes, só era possível usar o computador através de difíceis e extensos comandos. Com o avanço das interfaces, foi possível popularizar o uso dos computadores para as pessoas comuns, sem que elas precisassem saber como se dá o funcionamento a nível de máquina. Atualmente, os três principais sistemas operacionais são o Windows, o Linux e o Mac. Os programas específicos, como o próprio nome já diz, são programas para atividades específicas no computador,
como calculadora, editor de texto, Excel, Word, entre outros programas que você usa no dia a dia. Agora, podemos definir um programa de computador simplesmente como um algoritmo escrito em uma linguagem de programação. Linguagem de programação será o assunto da nossa próxima aula. Façam os exercícios propostos do capítulo e até lá!